Salve, salve, galera! Mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje, episódio 109, estamos recebendo novamente aqui nossa colega Ananisa Silva. Prazer, Ananisa, recebê-la aqui novamente. Vai falar um pouquinho pra gente da sua trajetória e também de um evento aí que você tá trazendo pra Petrópolis aí, não é isso? Exatamente, prazer é meu, gente. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo pelo convite. Vamos lá, vamos contar as novidades. E pra quem não conhece a Ana, né, Pri? Boa noite. Boa noite a todos. A Ananisa é bacharel em administração pela UCP, especialista em gestão de pessoas e mestre em recursos humanos e gestão do conhecimento pela Universidade Internacional Ibero-Americana, não é isso? Isso aí. Bacana. Então, assim, Maravilha, né? vai dar dicas de RH também pra gente. Vamos, O pessoal que tá em vamos casa lá. aí, correndo atrás do primeiro emprego, do trabalho, dá Sem uma dúvida. ideia aí, né? Pro Vamos. pessoal, um panoramazinho do que pede no RH. Vamos lá. Dá Vamos uma lá. dica pro certeza, pessoal. tem muita gente precisando. É verdade. E, é falar verdade. e falar do seu evento, né? Que é o Vamos. Petrópolis RH. Como é que é? Congresso de RH Petrópolis. Congresso de RH Petrópolis. A gente tem uma logozinha aí já do seu... Uma logozinha não, tem uma logo do evento. Logozinha porque a gente usa o carinho, né? É, A gente- exatamente, é a gente- carinhoso, tem gente né? que não gosta, que Não. fala né, no diminutivo. É carinhoso. Mas a gente carinhoso. tem uma logo do evento aí da Ananisa. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouco mais, né? O congresso vai ser em maio, né? Em maio, 10 e 11 de maio. 10 e 11 de maio, tá aí na tela. E o pessoal, Ananisa, que quiser saber mais, tem a rede social do congresso. Sim, tem a rede social, que é no Instagram, Congresso de RH Petrópolis. E quem quiser adquirir o ingresso, aí é pelo Simpla, né? Bacana. Só procurar lá, Congresso de RH A Petrópolis. gente vai falar daqui a logo pouquinho aparece. sobre esse evento bacana aí. Show. Mas antes disso, vamos falar aí dos assuntos inusitados, um pouco, né, Pri? É, sempre tem, né? Coisas Sempre que tem. acontecem durante a semana. Essa semana também aconteceu um fato engraçado de uma pessoa aí que tem uma mídia muito atrás dela sempre aí, os holofotes. Ela usou Pernambuco como se fosse uma cidade. Você ficou sabendo disso aí? Não fiquei, não. Não sabendo? Não. Então... Conte-me mais. Não, depois eu te conto em off isso aí. Mas foi um fato inusitado, um fato engraçado, entendeu? A pessoa usou Pernambuco como se Pernambuco fosse uma cidade, mas enfim. Vamos aí pro primeiro assunto do Caio na Rede da semana, por favor, na tela. O primeiro assunto, Pri, é simplesmente esse aí, ó. Pescador encontra câmera perdida há 13 anos e fotos impressionam. 13 anos, gente. E O as pescador e reciclador de resíduos estava exercendo suas funções quando se deparou com uma câmera no meio da lama. Só que ele não sabia, mas o objeto estava ali há 13 anos. fotos? Nossa, eu acho esse tipo de história fantástica, né? Aí abre aspas, eu estava caminhando ao longo da margem do rio e indo de um ponto de pesca para o outro, disse Spencer. O pescador resolveu então tentar revelar as fotos da câmera. Por incrível que pareça, tudo estava intacto. Aí tem umas... Peguei ali, né, o que aquilo... as imagens que o jornal Metro colocou. Tem na tela, logo em seguida, tem duas imagens que eles resgataram. Olha só que bacana. Gente. E a câmera foi perdida num evento que eles foram, né? Não foi no evento, foi nesse raft, nessa corrida de barco, né? Uma corrida desce em correnteza de rio, né? E aí a mulher perdeu essa câmera. Com certeza, E jamais ela- imaginaria que iria recuperar um dia, né? É, Nossa. ela Fantástico, perdeu a câmera no rio e fantástico. achou que nunca mais ia ver essa câmera. E 13 anos depois, Que bacana. E com certeza deve ter mais fotos, né? e até as fotos. pessoas que já perderam aí, que perderam, estão até hoje aí, é. né? Talvez uma hora alguém vai achar. Poxa, muito bacana. Isso pode ser bom ou ruim. Eu não tinha pensado, eu só tava pensando realmente. Verdade, né? Pri? Já pensei. De repente, fotos comprometedoras, será? É verdade. Hoje em dia, né? É. O legal é que é igual a mulher que perdeu a câmera, ela falou que é uma coisa bacana da foto é que ela desbloqueia, as imagens desbloqueiam o teu passado, né? Você acaba resgatando memórias. Memórias daquilo. afetivas. O legal da foto é isso, né? É. Você consegue, Guarda pra sempre É. aquilo, né? faz você lembrar daqueles momentos ali. Te Que, remete ao passado, né? Sim. e sempre trazendo o registro de quem tava, né? Como foi. E de repente, assim, a gente vê que é um grupo. Talvez É. nem todas as pessoas ainda estão vivas, né? De repente, Sim. era a última imagem, a gente verdade. nunca sabe, né? O Verdade. último encontro.
O próximo assunto é um pouco não muito legal, mas eu achei que foi interessante, relevante de trazer durante a semana, que foi da mulher possuída que cantou o Waka Waka da Shakira na igreja, enquanto membros tentavam expulsar o espírito dela. Ai, Você viu isso? Eu vi, então. Infelizmente eu vi. Todo mundo já conhece alguma história de alguma, né? Mas essa é nova. o que chamou atenção foi durante uma possessão, a mulher que apareceu no vídeo, né, foi flagrada cantando a música Waka Waka da colombiana Shakira. A música fez grande sucesso durante a Copa de 2014. Eu não quis botar o vídeo pra não ficar... né, mas quem quiser assistir, Ananisa, não sei se você viu isso, é cômico. Chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Tem gente que... Possessão inusitada essa, né? Meio Tem um colega meu que ele estranha. não gosta de ver, ele fica com medo dessas coisas assim. Mas gente. chega a ser cômico, porque... Por favor, e ela né? canta um trecho grande. Canta- Quem quiser assistir é só procurar aí no YouTube, no Google, que vai achar. Esteja preparado. Hoje mesmo, na hora que eu tava falando aqui com a nossa colega da produção, a Luísa, falei, Luísa, coloca aí Waka Waka possuída. Só colocar isso, Waka Waka possuída, que vai vir direto. Mas assim, é uma chacota, né? É brincar com as coisas assim, de uma Divinas, forma... né? Enfim. Né? E esse negócio da Shakira teve desdobramentos nessa semana. Você soube? Desdobramento dessa separação aí. E o Piquet falou dos latino-americanos, ela não gostou, respondeu. Eu não vi esse fato. Não. Né? Pois é. O assunto só tá aumentando. Só aumenta, Falou né? que é um preconceito do Piquet? Ele É falou mesmo. umas coisas aí e ela deu uma resposta, assim, né, na rede social, tipo, exibindo orgulho, né, da América Latina, colocou lá todos os países, inclusive do Brasil, né, e vamos ver o que vai acontecer, né? Legal. Sei lá. Vamos ver o que os acontecimentos... Tomara que tudo acabe bem, né? Se é que é Isso dentro do possível. que a gente espera, né, Ananisa? Exatamente. Mas vamos aí agora para fechar. Essa é uma notícia bem bacana. Essa eu fiz questão de pegar e trazer porque eu achei muito legal. Lembra da semana passada teve aquele problema daquela universitária que as alunas, as colegas de turma Infelizmente. brincaram lá de uma forma muito infeliz com ela. Não sei se foi brincadeira, para mim que não é Aquele brincadeira. brincadeira de mau gosto, né? E aí saiu uma notícia ontem, sobre isso. Coloca na tela, por gentileza aí, pra gente tá falando. Um estudante com mais de 40 anos que sofreu bullying por idade ganha bolsa no exterior. Que maravilha, hein? Ela recebeu Que uma bolsa maravilha. lá na Inglaterra? Isso aí. Intercâmbio no Inglaterra, Reino Unido. Patrícia beleza. Linares, né, de 45 anos, ficou conhecido nas redes quando um vídeo feito por colegas da faculdade de biomedicina debochando de sua idade viralizou nas redes sociais. Que bom que ela vai ter alguma coisa boa disso, né? Disso tudo. Desse evento desagradável, pelo menos alguma coisa boa vai ficar, né? Essa exposição toda. E falando nisso, Ananisa, você que é da área da RH, vamos te pegar aqui. Sabia que ia sobrar. Pegando nesse time aí dessa notícia. É mito um pouco essa questão da idade hoje em dia? Isso já tá com essa mudança também na questão da reforma trabalhista, né? Caiu um pouco essa situação. Então, mais ou menos, Mário, porque assim, a reforma não fala desse assunto. A reforma ajudou bastante coisa, mas não voltado para esse assunto. Agora, o que me deixa mais admirada é alguém fazer bullying com outro alguém por uma idade de 45 anos, gente. 45 anos é muito jovem, né? Então, assim, chega a ser absurdo. É meia né? idade que fala, né? Chega a ser absurdo, porque assim, sei lá, não seria aceitável, mas ainda assim possível, fosse um idoso de fato fazendo faculdade, né? Acaba ficando diferente dos outros. Mas 45 anos, gente, é o que mais tem gente nessa faixa etária na faculdade. Então, assim... Eu tô com quase isso e tô fazendo uma outra licenciatura. Total absurdo. Total absurdo. Priscila deve estar com a terceira faculdade já. Então, ainda tem isso, né? Já começou a ficar desanimada, hein? Mas a questão ainda tem essa, porque assim, se você tá na primeira faculdade, imagina-se que você termina o ensino médio e vai fazer. Aí depende muito da condição de cada um, da escolha de cada um, né? Mas se a pessoa tá fazendo segunda, terceira, né? Eu tô fazendo nesse momento a minha terceira graduação. Legal.
Então, assim, eu tenho 45 anos. Ok, né? Não vejo nenhum motivo para alguém achar que eu tô no lugar errado, na hora errada, enfim. Acho isso bem absurdo. Agora, o que está acontecendo nas empresas, assim, existe sim ainda algumas empresas que têm esse tipo de preconceito, né? De achar que algumas pessoas não estão mais. Idade. Exatamente. Estourou a idade, né, que eles falam. Exatamente, passou da idade de entrar no mercado de trabalho. Mas isso vem mudando com toda essa consciência da diversidade, né? Então, junto com esse tema, também, né? exatamente, está avançando. Junto com esse tema da diversidade, em que a gente tem que aceitar o diferente, vem tudo isso, né? Até porque a expectativa de vida também aumentou. Exato, né? Consideravelmente. Exatamente. Não. E outra, eu não sei se vocês já viram também, dica de filme aí, né? Aquele filme Estagiário, O Estagiário, Sim. mostra justamente isso, o quanto a experiência conta em algum momento dentro da empresa. Então, o legal é ser diverso, né? Então, a gente não tem que ter só jovens, ou só idosos, ou, enfim, só preto, só branco, só, né? Enfim, até puxando um pouco aí a linha da Shakira, né? Então, assim, você tem que respeitar o que é diferente, né? Verdade. Não é porque é diferente que é menos ou mais. Verdade. Né? Verdade. Então, acho que Bom, essa obrigado é a pela consciência. colocação. Não, e assim, e esse episódio, quem perdeu muito foram elas, né? Gente, Às vezes a pessoa E quer as tanto... meninas não estão estudando Não mais. estão mais, né? Porque provavelmente, retaliação, né? Retaliação. E assim, às vezes as pessoas buscam tanto, né? Um like pra se destacar, pra aparecer. Eu também acho. Né? E Mas eu acabam... posso te falar uma coisa? As pessoas são preconceituosas mesmo. Eu São. tive uma experiência há pouco tempo que eu comecei a fazer um curso e aí numa aula prática eu percebi que tinha uma pessoa com uma idade, não vou falar como é a pessoa pra ninguém conseguir captar. Mas eu me aproximei dessa pessoa e conversei com a minha esposa, falei, me aproximei dessa pessoa porque eu percebi que deixaram a pessoa de lado. E aí eu fiz aquela prática com a pessoa, eu e a pessoa trocamos ali e tal, fizemos a prática no laboratório, mas eu percebi aquilo, falei, cara, é explícito. A juventude, né, o pessoalzinho de 20 e tal, exclui. Realmente a pessoa exclui a outra por achar que não se enquadra aqui na nossa turma, né? Infelizmente. Eu achei aquilo, sabe, É horrível. Infelizmente. Não, e às vezes a pessoa faz conscientemente, mas às vezes a pessoa faz inconsciente. Quando você conversa num bate-papo, você, não, eu não tenho preconceito. Mas quando a coisa acontece é que você percebe que tem. É verdade. Então, assim, a gente tem que ficar se observando o tempo todo. É verdade. E se desconstruindo, Isso, né? exato. Até Porque assim, Exatamente. Até é porque todo cultural, mundo- né? Então, Até assim, porque, a gente... Nanesa, o novo ensina o mais velho ensina o mais novo. Sim, Então, sempre os essa dois têm troca, que estar né? abertos para Sim. isso, né? Você como professora, você vê muito isso. Sim, né? muito. Você aprende com seus alunos e você Com também certeza. ensina muito também. Bacana. Vamos fechar então o Caiu na Rede e agora a gente vai pro esporte com o Diogo, que o Diogo tá de férias, né? Que maravilha, hein, Diogo? Ele e Jorge tá só no remoto agora, só quer saber de que coisa, home né? office, né? Só quer saber de home office. Virou moda E as também, né? nossas férias? Tem que ver isso aí. Vamos ver isso aí. Tem vamos que ver isso aí. O Diogo e o Jorge vão vir cobrir-nos. Ótimo. Né? Tá na hora, né? Que ótimo, que ótimo. Brincadeiras à parte, o show do esporte com o Diogo aí. Alô, você, muito boa noite. Começamos hoje o show do esporte falando do Vasco, né? O Vasco na última semana teve um amistoso não muito legal contra o Atlético, semifinalista do Campeonato Mineiro, aonde a equipe Cruz Maltina perdeu por 2-0, né? Num dos amistosos antes da estreia contra o Atlético Mineiro, que é no sábado, entre o dia 14 e o dia 15, né? Às 9 horas da noite. O Vasco ainda precisa de algumas peças para começar o Campeonato Brasileiro, porém acredito que o Vasco nessa temporada não vai passar sufoco com o elenco que tem e com o estilo de jogo e treinador que possui. Mas aí temos que aguardar, né, os novos capítulos dessa saga Cruz Maltina no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que no último final de semana venceu o Audax de virada, né, no primeiro jogo da final da Taça Rio, o Botafogo aí largando com vantagem na final, podendo perder por um gol de diferença ou até mesmo empatar, que se sagra campeão da Taça Rio. Fogão começando a temporada 2023, levantando um título
e que não é o título de eleitor, né, meus amigos? Boa, Fogão! Falando agora, né, de campeonato carioca, decisão do último final de semana com algumas polêmicas, né? A expulsão de Samuel Xavier, muito bem expulso. Entretanto, a expulsão de Léo Pereira, que não foi expulso, levou cartão amarelo, né? Então, assim, um pouco de polêmica, porque na minha visão os dois deveriam ser expulsos. Falando de jogo, né, o Flamengo largou na frente 2-0 contra a equipe do Fluminense. A equipe do Diniz teve chances, porém não aproveitou. A equipe rubro-negra, sim, né? No próximo final de semana, a equipe rubro-negra pode perder por 1-0, que se sagra campeã novamente do Campeonato Carioca. A equipe tricolor tem que ganhar por 2-0 para levar para os pênaltis, ou um placar com uma diferença de mais de 2 gols, né, para conseguir o título do Campeonato Carioca de 2023. Veremos as cenas dos próximos capítulos e traremos para vocês no próximo programa a análise completa desta final. E na última semana foram definidos os confrontos, né, da Copa do Brasil. Podemos ver aí que o Botafogo vai pegar o Ipiranga e não é o posto. O Flamengo enfrenta a equipe do Maringá e a equipe do Fluminense pega a equipe do Paysandu, né? E podemos ver que a equipe do Vasco não se encontra neste sorteio, né? O Vasco está em um caso de amor grande nesse sorteio com o sofá e com controle remoto, porque a equipe vascaína foi eliminada pela equipe do ABC. Então aí os 3 cariocas jogando a Copa do Brasil e o Vasco no sofá. Fala galera, a gente vai falar hoje de Fórmula 1 de novo. Teve o grande prêmio de Melbourne na Austrália e foi um grande prêmio muito tumultuado, viu? 3 bandeiras vermelhas, 3 relargadas, vários acidentes e quebras de motor também. Ferrari quebrou motor, Mercedes quebrou motor, aliás, é o 3º motor tipo Mercedes que quebra nessa temporada e a gente só teve 3 grandes prêmios, né? Já quebrou o motor do Lando Norris, já quebrou o motor nessa última corrida do Russell, né? E teve a equipe Williams também, que teve problemas com o motor Mercedes essa temporada. A única equipe que usa motor Mercedes que não teve problema ainda com o motor foi a Aston Martin. E olha só, esse grande prêmio teve um pódio pesadíssimo, tá? 3 campeões mundiais no pódio. Verstappen, que ganhou o grande prêmio, né? Ficou em primeiro aí. Lewis Hamilton em segundo e Alonso em terceiro. Puxa, um pódio ali com 2 bicampeões e um heptacampeão, né? 7 vezes campeão mundial, Lewis Hamilton. Então um pódio pesadíssimo, a foto quase não baixou aí e por isso eu nem trouxe aqui. Ficou pesada. Bom, gente, eu vou falar de outra situação também, que foi a condenação do Nelson Piquet. Por ofensas racistas ao Lewis Hamilton. Inclusive, Lewis Hamilton, ele se posicionou sobre o assunto, elogiou muito a justiça brasileira, claro. A gente sabe que condenação por racismo no país não é passível de recursos, né? Ele vai ter que pagar aí, se eu não me engano, 5 milhões aí de multa ao Lewis Hamilton. E ainda tem outros casos envolvendo aí o Nelson Piquet. Enfim, é isso. É isso aí, galera. Obrigado, Diogo, pela contribuição. E agora vamos ficar aí com Saturnália no Mundo Geek, com Jorge Gottinauer. Você que tá com saudade do Jorge, pode ligar aqui na TVC também, no Correio da Manhã. Todo dia, às 7h30 da manhã, o Jorge tá aqui apresentando o Jornal da Casa, beleza? Então, que tá com saudade do Jorge, fica aí que você vai ver um pouquinho do Jorge agora. Gente, eu vou falar de cinema agora, pois no Mundo Geek tem uma coisa, ó, Star Wars, pra vocês verem, sou muito fã. A franquia, a Disney também, anunciou novidades no mundo de Star Wars, vamos ter mais uma trilogia, ou seja, mais 3 filmes que vão vir aí. A gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, mas cogitam em trazer a atriz que interpretou a Rey de volta ao papel. Sim, pode ser que ela volte, mas pode ser uma trilogia completamente nova. Não para por aí também as novidades no universo de Star Wars, porque prever mais séries, né? A Ahsoka Tano começou as gravações, né,
E ano que vem nós teremos a série da Ahsoka. E também é previsto um spin-off com o Mestre Yoda, que já está há uns 3 anos aí engavetado e a gente não sabe quando sai. Pode ser que venha. Mas a novidade é que nós vamos ter novos filmes de Star Wars. Sim, telonas com Star Wars. Espero que sejam melhores do que os últimos filmes, tá? Mudando um pouco de assunto, eu vou falar de Dungeons and Dragons, Honra Entre Ladrões. Pois é, o filme está sendo muito bem avaliado, ainda não saiu a nota no Rotten Tomatoes, mas a crítica está indo muito bem no filme, diga-se de passagem. Uma delas diz até que o filme é uma excelente comédia, com tons de violência e ação. Então, como todo RPG, isso já te deixa animado, né? Eu, como RPGista, que jogou muitos anos RPG, jogou Dungeons and Dragons, eu não peguei a primeira edição, infelizmente ou felizmente, eu não sei nem como dizer isso, mas a segunda edição eu joguei muito. Então, Honra Entre Ladrões entra no cinema a partir da outra semana, né? Quinta-feira que vem chegando aí no Brasil, e o filme é bem avaliado. Essas são as notícias do mundo geek dessa semana pra você. Valeu? Fui! É isso aí, Jorge. Brigadão aí pela contribuição. Sempre uma dica legal de Que maravilha, né, hein? no mundo geek pra gente. E não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Saturnália, um bate-papo com a Anisa. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui do Congresso Petrópolis de RH. Ou é o Congresso de RH Petrópolis. Vou até o final do programa, vou aprender a falar. Não sai daí não, daqui a pouquinho tem mais Saturnália pra você, beleza? Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação, protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. É isso aí, galera. Voltamos aqui com Saturnália, agora com a Priscila, com a nossa polêmicas e atualidade, né, Pri? Polêmica e atualidade. Hoje mais atualidades do que polêmica, né? Que bom, né? Tá mais leve, tá mais leve. Um pouco mais leve, né? É a semana de Páscoa, né? Opa. E aí tem muita gente... Você gosta, né, de chocolate? Claro, pô. Você Quem consegue... não gosta, né? Olha, eu conheço O que eu uma mais pessoa gosto que é de não comer gosta. bacalhau Uma pessoa na na minha época da- vida Uma que não gosta, mas é difícil. É difícil. É difícil. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. O ovo tá ficando meio salgado, né? Não, tem uma... Ó, eu fui sábado no mercado, Ananisa, com a minha esposa e com a minha filha. Chegamos lá, ela cismou com um ovo que tem lá, né, de uma empresa aí que... com brinquedinho. Com Tem brinquedinho. que ver com brinquedinho É. dentro e tal. Da Aquele, casquinha isso. fininha. Só que é um grande, um pouquinho maior. Tava apenas R$ 69,90. Isso, gente. Eu tô pensando em falar pra ela que coelho não bota ovo. Eu tô pensando em falar a Acaba verdade. com a infância da criança. Eu tenho 4 anos, mas eu tô com vontade de falar a verdade pra ela. Ela realmente tá complicado. Mas você sabe que tem muita gente que aproveita essa época, né, para fazer uma renda extra, né, Sim, para sim. empreender aí nessa área dos doces, dos chocolates. E eu convidei a Silvinha Poderosa para conversar com a gente e para dar umas dicas para essas pessoas, porque ainda dá tempo, hein, gente? Ainda dá tempo. Dá. Quem quiser empreender, fazer o seu ovo, né, realizar o seu evento aí com chocolate, fica de olho nessas dicas da Silvinha. Pode rodar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Silvia Ramos, sou a proprietária do Poderosas Delícias. E a minha dica para quem quer começar a empreender com ovos de Páscoa e tá achando que ainda não dá tempo,
Cara, dá muito tempo ainda. Dá muito tempo de você ganhar uma renda extra. Vai por mim, vai por mim. Olha, a gente pode, assim, empreender uns chocolates maravilhosos, sem gastar muito. Você pode fazer um brownie, você pode fazer um bolo de chocolate. Não precisa ser ovo de Páscoa. Muita gente não gosta de chocolate, como eu. Mas, assim, adoro um empadão. Você sabe fazer empadão? Então, faz um empadão, faz aquele embrulho bem bonito de Páscoa e dá de presente. E vende. Você ainda pode vender, tá? Então, a dica que eu te dou: empreenda. Ainda dá muito tempo. Use a criatividade, que você vai se dar muito bem. Não está longe. E tem ainda, cara, aqueles clientes que deixam para comprar na última hora. Então, esse é o seu cliente. Aproveita. Vai fundo que você vai se dar muito bem, tá bom? Essa é a minha dica para você que quer empreender ainda com os ovos de Páscoa, com os chocolates ou até com os salgados, tá bom? Vai fundo. Tá com medo? Ah, que isso! Vai com medo mesmo, menina. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Que delícia, hein? Que maravilha, meu Deus do céu. A boca enche de... Ai, de não gosto nem de pensar. E fica a dica aí para quem quer empreender, né? Não aproveitar mergulhar essas datas, totalmente, né? Assim, né? No escuro, porque é uma época que pode ser lucrativa, né? E quem vai comprar, vamos ver se o pessoal... Vamos valorizar as pessoas, sim, né? Prestigiar quem tá fazendo em casa também. Geralmente são ovos deliciosos. Se não for aquela coisa parafinada, né? Não, de qualidade, de boa qualidade. Então fica de olho e tenta prestigiar, né, o pequeno empreendedor, que vale a pena. É verdade. Ajuda, né, o comércio local. Sim, né? O comércio local, isso aí. Todo mundo cresce. Todo mundo cresce. E vamos agora bater um papo com a Ana, né? Que tá maravilha. aqui pra falar com a gente um pouquinho da trajetória. Eu já tô gostando de ficar aqui no estúdio, fazer parte do programa. Aí, ó, Jorge, se cuida aqui, ó. Vamos arrumar a substituta. O pessoal fica muito home office, ó. Perde, já cheguei aqui. Então, Ana, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, assim, pro pessoal te conhecer. Sim, Como é que você entrou na área da RH? Sempre sonhou ser do RH? Não, nada a ver. Não. Vamos lá, assim, rapidamente, né? Quando estava no ensino médio, eu queria fazer educação física. Que legal. Porque eu sempre dancei, né? E danço até hoje, dança de salão. Acabei ficando mais nessa área, mas já fiz de tudo de dança. Só o balé clássico que não, porque o clássico você tem que começar muito jovem, né? Muito criança, né? Eu comecei a dançar, devia ter uns 8 anos. Então, aí já não dava mais pro balé para ser uma grande bailarina, né? Mas já fiz de tudo de dança. E a ideia, então, era fazer educação física. Só que na época que eu entrei na faculdade, não tinha educação física em Petrópolis. Né? Então, tinha que fazer um deslocamento ou morar em outro local. E aí, acabei não fazendo. Entrei na administração. E aí, fiz o curso de administração. Uns 2 anos de faculdade, eu comecei a estagiar na área de RH. Legal. Consegui uma oportunidade que eu precisava até para custear a faculdade. E foi na área de RH. E aí me apaixonei por essa área e fiz toda a trajetória de lá para cá no RH. Aí fui me especializar, já fiz algumas especializações na área de RH e tal. Até o mestrado também foi voltado para essa área. Mas depois fiz educação física, eu sou também licenciada em educação física. Bacana. Que bacana. E agora eu estou fazendo ciência da felicidade, que é a faculdade que eu estou fazendo agora. A primeira no Brasil. Primeira turma do Brasil. E quando pra gente... Agora eu fiquei curioso. Eu também fiquei. Como é a ciência? O que é ser cientista da felicidade, né? Fala pra gente. Então, na verdade... É um psicanalista? É um coaching? Não, nem tô aqui só tateando, tentando... Tudo parecido. Não, a gente entra um pouquinho nessas áreas, né? A gente estuda talvez as mesmas temáticas, né? Sim. Mas a ideia desse curso é voltado mais para a psicologia positiva, né? É um caminho da psicologia positiva que é justamente a gente reforçar o que a gente tem de bom, né?
Então, assim, e toda a nossa estrutura até educacional é o contrário, né? A própria psicologia, né, na essência, quando ela surgiu, ela focava em curar a doença e não, né, intensificar o que você tem de bom. Então, vocês que têm filho, eu não tenho, mas vocês que têm filho, o que chama mais atenção no boletim? É a nota vermelha ou a nota azul? É a nota vermelha. Pro pai e pra mãe O que a gente faz automaticamente? E preciso reforçar isso aqui, né? Vai pra escola, vai fazer uma aula de reforço, porque aquele ali tá ruim. E a psicologia positiva traz tô assim, falando muito simples, tá, gente? Sim, muito superficial, só para dar uma ideia para quem não é da área. Mas a ideia da psicologia positiva é você reforçar o que a pessoa tem de melhor. Então, se ele tem uma nota vermelha em matemática, mas ele tem uma nota azul, super azul, né? 10 em português, significa que ele é bom em português. Então, vamos reforçar isso. Né? É claro que ele tem que cuidar da matemática, porque ele precisa passar, cumprir aquele padrão escolar. Mas a ideia da psicologia positiva é você reforçar teus pontos positivos, né? E a ciência da felicidade vem trazendo isso também. Então, assim, como que a gente é feliz? Né? Como entender isso? É um estado de espírito, é algo para sempre, é momentâneo. Então, isso tudo a gente vai estudando e aí, claro, tem a neurociência, tem todo vários segmentos aí da ciência. Uma outra percepção, exatamente, né? Que vai embasando isso tudo. Você entender seu cérebro, você entender que ele faz escolhas... Bem interessante, assim, inconscientes, né? O teu cérebro te propõe te direciona para escolhas inconscientes que te direcionam para isso. Então, assim, é entender que a gente existe para ser feliz, né? Certo. E que algumas coisas acontecem, parece que a gente não é feliz ou a gente acaba dando mais ênfase porque é ruim. Tem muita filosofia também dentro. Nossa, parece pelo que você já está falando. Né? Exatamente. Aí a gente estuda todo um contexto aí teórico. E o curso é extenso, quanto tempo? É um tecnólogo, né? Certo. São 3 anos, mais ou menos, de curso. Né? Passa assim também. Passa rapidíssimo, né? Mas assim, a gente começa a prestar atenção em algumas coisas, tipo gratidão, né? Uma coisa que eu acho super bacana que eu comecei a fazer, já até conhecia a técnica, mas comecei a fazer diariamente depois que eu comecei a faculdade, que é escrever um diário da gratidão, né? Então, assim, hoje, quando você chegar em casa, o que foi de bom hoje no meu dia? Mas, assim, pode ser a coisa mais simples. Poxa, hoje não choveu. Sei lá, por hipótese. Hoje fez sol, ou, né, alguma coisa. Hoje eu fiz um bolo para minha filha e ela super gosta desse bolo. Entende? E aí você começar a notar você como isso. seria cientista da felicidade. É isso. É um terapeuta, né? É um terapeuta. Você um atua com várias... Sim, com pode vários atuar segmentos. em clínica, como... Sim. Empresas. Claro empresas também. O meu objetivo, por exemplo, com esse curso é melhorar meu trabalho em RH, né? Eu não tenho intenção de começar uma nova profissão, mas pode até que aconteça, mas né? dá pra assim, você talvez conseguir paralelo, né, com o que você já exatamente. exerce. Também. E assim, depois se vocês quiserem pesquisar, tem assim, países que já tem Ministério da Felicidade. Então assim... O Brasil acho que precisa, né? Não precisa, mas eu achei muito O Brasil caiu o nível de felicidade do brasileiro. Assim, no ambiente corporativo, acho que isso seria muito interessante. É claro que não é um fator só, né? Assim, são várias coisas. Mas assim, eu imagino que um outro olhar, uma outra percepção, de repente, possa fazer diferença até mesmo na produtividade, né? Sim, com certeza. Né? Porque o que acontece? A gente precisa até entender por que tem empresas que as pessoas ficam mais tempo e outras ficam menos tempo, por exemplo, né? Ou as pessoas se relacionam melhor em determinada empresa e outra não. Sim. Por que isso? Né? Interessante. Então, assim, é uma coisa que eu sempre fico atenta, né? Por que tem empresa que a rotatividade é muito pequena e outra rotatividade é constante? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com identificação de propósito, que é uma outra temática dentro da ciência da felicidade, né? Você entender qual é o teu propósito e estar numa empresa que tem uma correlação com esse propósito, né? Que o propósito individual né, tem um link com o propósito da empresa. Mas tem muitas empresas hoje, né, Analisa, que estão amadurecendo quanto a isso. Sim. Que, na verdade, você passa muito tempo dentro do trabalho. Sim.
Então acaba sendo uma extensão quase da sua família, que você às vezes fica em casa. E só o tempo, muitas vezes, né, de deslocamento, o tempo que você dedica à empresa vai desde que você sai para ir, né, até quando você volta. Então aquele tempo todo é em prol da empresa. E se você chega lá dentro e não tem uma qualidade, né, no seu trabalho ou uma condição de trabalho, né, na qual você consiga ficar relativamente bem, a sua saúde mental ela vai né, indo por água abaixo. Muito interessante, eu achei muito interessante isso. Que bom. Agora, Ana, vamos falar um pouquinho do Congresso. Sim. Como essa ideia, você está trazendo o Congresso já desde 2019. Qual Congresso? Congresso Petrópolis GRH. GRH Petrópolis. Olha! É a pegadinha, só pra intensificar o nome, né? O pessoal vai... Boa. Então, assim... Já não é a primeira edição. Não, nós estamos esse ano com a 5ª edição. Inclusive é uma edição comemorativa, né? De 5 anos. O que acontece? Desde que eu comecei, contei pra vocês, né? Que eu comecei em RH ainda na faculdade, eu era estagiária. E desde então, eu sempre participei de muitos eventos voltados pra minha área. Até uma recomendação, eu acho que as pessoas precisam participar de eventos na sua área, né? Se você pra criar relacionamentos, né? Ser reconhecido, se você quer uma oportunidade numa outra empresa, você tem que estar onde as pessoas estão falando do que você sabe fazer. Verdade. Enfim, né? Até para sua voz ser ouvida, né? Você tem que estar no lugar certo, né? Sim. A gente sempre fala isso, né? A gente tem que estar no nosso local de fala, né? Então, assim... Então, eu sempre participei e sempre tive essa vontade de trazer isso para Petrópolis. Porque a gente sabe o quanto é difícil sair. Quem trabalha aqui, né? Você vai a um evento no Rio, tá? Por mais perto que seja, para quem vai para um evento no Rio, você pega aquele trânsito caótico. Os eventos são caríssimos. Aí você tem valor de deslocamento, valor do evento, alimentação. Aí às vezes são 2 dias, você tem que dormir. São 2 dias, tem hospedagem, né? Então, assim, eu sempre quis trazer isso pra cá. E tem grandes eventos de RH, principalmente em São Paulo, que é o América Latina, é o Congresso de RH da América Latina. São Paulo acontece em São Paulo. É o coração do Brasil. Exatamente. Geralmente são 3 dias de evento, mas assim, caríssimos. Mas assim, tem o porquê ser caro, né? Sim. No Rio também a gente tem um evento, inclusive esse ano eu participo do comitê de diversidade, inclusive lá. E esse evento também são 2 dias também, tem um preço bem considerável. E aí eu tinha essa vontade de trazer para Petrópolis um evento similar. Claro que a gente não tem estrutura para fazer um evento igual. Pega referência, né? Exatamente, a gente pega referência e faz do nosso tamanhozinho, né? Porque assim, não tem como ser daquele tamanho todo. Ou pelo menos não ainda. Exatamente, não ainda. Então o evento começou em 2019, meio-dia de evento. Aí, em 2020, a gente já ampliou para 1 dia de evento. Que bacana. Veio pandemia, né? Nesse meio tempo aí. A gente fez o evento de 2020, gente, sem brincadeira. Entrou no meu livrinho da gratidão. 1 semana antes de começar a pandemia e fechar tudo. O evento foi dia 10 de março, se eu não me engano, e a gente entrou em lockdown dia 16 de março. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. 16 de março, né? No dia do feriado da cidade, né? Começou tudo. Dia 17 não tinha mais ninguém. Terror. Lembrar, dá até passa um filme. Uma coisa, né? Aí o que aconteceu? Então, 2020 a gente fez 1 semana antes. Garantimos esse ano, né? A ideia é fazer 1 vez ao ano. Aí, 2021, eu achei que não teríamos condição de fazer. Fizemos um totalmente online. Que até chamei de pré-congresso. Já na esperança de fazer o congresso. Embora nada evidenciasse que a gente poderia ter, porque a pandemia estava acontecendo. 21 ainda estava... Tudo era meio incerto. Tudo era 21 incerto, ainda estava meio estranho ainda as coisas. E geralmente eu faço o evento no início do ano. A gente começou assim, 2019 foi em fevereiro, aí 2020 foi em março, sempre condicionado à data do carnaval ali, né? Pra não competir ali com o carnaval. Só que aí veio pandemia, a gente já teve que mudar um pouquinho ali a data e fizemos o pré-congresso online. Na época que ele acontecia sempre, em março, mas quando chegou no finalzinho do ano, com o advento da vacina e tal, baixaram as medidas de proteção, a gente conseguiu fazer em novembro.
Então, 2021 teve 2 eventos. Que legal. Aí fizemos em novembro com toda aquela regra, máscara, álcool, né, um espaço reduzido. Então, assim, eu tive que... Fez em Petrópolis. Fiz em Petrópolis. Sempre em Petrópolis. Aí, quando veio 2022, a gente falou assim, vamos assumir um compromisso maior, né? Vamos fazer 2 dias para ver como é que vai ser. Aí fizemos 2 dias, foi sucesso. Esse ano, legal. 2 dias de novo. Que Poxa. maravilha. E os profissionais, qual é o percentual de profissionais daqui da cidade e de fora da cidade? Palestrando ou congressista? Congressista. Ah, legal. Então, congressista, por incrível que pareça, eu sempre falo que Petrópolis tem alguma coisa que eu ainda vou descobrir o que é. Né? E eu sou petropolitana raiz, tá, gente? Eu sou daqui. Sou daqui, Eu também, nunca Pri morei em também, né, outro Pri? lugar. Você também, Mas, né, Pri? assim, Também. tem uma coisa que acontece que a gente não sabe o que é, né? Então, assim, tem muita gente de Petrópolis que vai ao evento? Tem. Mas, comparativamente com outras pessoas que vêm de outros lugares, até de outros estados, eu fico falando, pô, O que podia tá acontecendo? ter mais gente de Petrópolis. Então, assim, tem, claro, a maioria Petrópolis, mas tem, pra você ter uma ideia, teve uma menina que veio, isso me marcou. Ela veio de mochileira, gente, do sul participar do evento. cara. Pegou mochilão, ônibus, entendeu? E veio participar do evento. E assim, tem um monte. Bacana, que Tem gente de São bacana. Paulo, do Rio, 3 Rios, Juiz de Fora, Minas em peso. Muito. Minas gosta daqui. né? Minas Gente, impressionante. Mas eles vêm mesmo, Isso porque sabe? não tivesse trem, viria mais, hein? Viria mais, exatamente. É que não tem o tal do trem, né? Então, assim, ganhou uma amplitude o evento, né? As pessoas comentam, né? A rede social ajuda muito Verdade. também, né? Então, assim, mas tem, claro, a grande maioria de Petrópolis, mas tem muita gente de fora de Petrópolis. Muito. E como palestrante, assim, quem você tá trazendo que Então, você possa dar uma pincelada pra claro, gente, claro. alguma coisa? Nos primeiros eventos, a gente prioritou, assim, era minha prioridade. E eu falo a gente, mas nunca é a gente, tá, gente? Sou eu que organizo sozinha. Mas eu tenho o hábito de falar Não, no mas plural. sempre alguém te ajuda, de alguma forma ou outra, alguém... Sim, claro, a É. gente não consegue nada sozinho, Uma coisa que eu né? aprendi com um entrevistado nosso que veio aqui foi o Ari. Ele falou que, na verdade, o nosso independente nunca é independente. Nunca é né, Nilson? independente, E eu exatamente. guardei isso pra mim, que o A Ari gente falou não isso pra vive mim. numa ilha, A né? gente nós fazemos algumas coisas, mas sempre tem alguém na retaguarda com a gente Não, ali. às vezes eu O falo esposo, isso, eu sou sozinha, alguém da mas família. porque as pessoas me perguntam, mas não vem ninguém com você na entrevista? Não. Mas assim, claro, a gente tem sempre um apoio. Não, Isso sim, também eu sempre tive desde o início do evento. Bacana. Empresas parceiras, né? Porque a gente faz uma programação de palestras, debates, enfim. Mas, ao mesmo tempo, acontece uma feira de negócios. Então, onde a gente traz fornecedores da área de segurança. Porque, assim, outro detalhe também, o evento não é só de RH. A gente coloca esse nome, né? O RH é mais amplo, né? Não Sim, é que seja sim. só de RH. É porque, assim, o RH é amplo, Recursos né? humanos. né? Então ali ali tem temas de gestão, temas de segurança do trabalho, temas de medicina ocupacional Legal. e do próprio RH em si, né? Então a gente vai falar de treinamento, de comunicação, então tem vários temas aí dentro do E a pessoa RH. tem que ser específica do RH pra fazer? Não. Não, aberto ao público. Essa seria a minha próxima O pergunta. evento é aberto ao público. Sorry. E aí, voltando um pouquinho na questão dos palestrantes, no início era prioridade palestrante de Petrópolis. Até porque a gente queria mostrar, né? As pessoas, valorizar o Foi o que você profissional. falou no início, E né? também no início, assim, Analisa, talvez possa estar falando uma besteira, mas Aham. até por uma questão de custo também pra você seria... Sim, sem dúvida. Quando a gente minimiza esses custos, né? Sim, de sim. deslocamento e tal. Então, assim, claro que é melhor ter alguém daqui. E a gente tem muitos profissionais Tem muita gente capacitados. boa aqui em Muita Petrópolis. gente boa em Petrópolis. A gente não sabe, a gente... né? Exatamente. Então, a gente tem... A maioria dos palestrantes são de Petrópolis. Legal. Esse ano, eu coloquei acho que umas 3 pessoas do Rio, porque aí o evento vai crescendo, né? As pessoas começam a te procurar. E você abrange mais também, né? Então você começa a anunciar e é sempre difícil pra mim isso, porque assim, eu começo a organizar o evento com bastante antecedência. E uma das primeiras coisas que eu gosto de fechar é a programação. Porque assim, ninguém compra o ingresso por alguma coisa sem saber o que Sem vai acontecer. saber o que vai acontecer, É exatamente. Concorda? Eu não compraria. É. Então, eu gosto de fechar a programação. E aí,
depois vai surgindo tanta gente boa que poderia participar do evento, que gostaria de participar, só que aí não dá mais pra encaixar, né? Daqui a pouco tem que fazer uma semana de evento. Verdade. Então, assim, por enquanto não é o objetivo. Eu acho que 2 dias tá na medida certa e tal. Bacana. Mas tem gente do Rio dessa vez, de Niterói, do Rio, que vai palestrar. E você percebe uma diferença das temáticas dentro dessa área antes da pandemia e pós-pandemia? Então, boa pergunta. Eu acho que tem muita coisa que virou moda, né? Uhum. Como tudo, né, na vida. Surge um assunto, aí aquilo vira moda, né? Então, assim, uma coisa não vai acontecer nesse evento, mas aconteceu no passado, a gente fala muito de home office, por exemplo. A gente até brincou agora, né? Que os meninos estão home office. Foi uma coisa que existia já, né? Um pouco sem esse nome, mas não era oficial e nem tinha uma lei que embasava isso. Com a pandemia veio, né, a regulamentação do teletrabalho e aí muitas empresas migraram para esse modelo. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve algumas... Reduziram custos também, né? Sim, principalmente por isso, né? Na minha opinião, as empresas adotaram pelo custo. E na tua visão, você acredita que veio para ficar o trabalho remoto em algumas segmentos. funções, alguns segmentos? Eu acho que alguns segmentos, sim. Se você me perguntar, você gosta? Não, eu não gosto de home office. Até porque eu acho que é muito difícil fazer RH de longe, na minha profissão. Sim. Então, assim, durante a pandemia eu fiquei bastante tempo fora do meu ambiente de trabalho, até porque eu tenho bronquite, né? Então eu estava dentro daquele grupo de risco, a gente não sabia muito bem como as coisas, né? Como que o organismo reagia à doença, né? Então eu fiquei bastante tempo fora, mas eu senti uma falta enorme. E assim, eu acompanhava tudo, sabe? De ficar o dia inteiro em WhatsApp, trocando com as pessoas da empresa, entendendo como é que as coisas estavam funcionando, entendeu? E meio, sabe, assim, meio paranoica até, né? De não perder como que a empresa estava seguindo sem você estar lá o dia todo vendo, né? Então eu acho que para RH é muito difícil você fazer gestão de pessoas longe das pessoas. Né? Mas assim, segmento da área de TI, por exemplo, eu acho que veio para ficar nesse segmento. Porque depende de onde você está para fazer uma programação, enfim. Né? Então, assim, depende do segmento. E você sente que eu não sei muito bem qual é o termo utilizar, mas na seleção, na triagem, né, para trabalho, para emprego propriamente, você acha que teve uma diferença grande de lá para cá? Vou te perguntar em qual sentido. Eu percebo que hoje, quando você vai se candidatar a uma vaga, você tem... Não é mais agora você só o seu currículo. Você tem que enviar um vídeo, né? Você tem que formular, falar sobre você em vídeo, você tem que mandar alguma coisa. Como se... É o que a gente está falando agora, da moda, né? E parece que esse instrumento, essa ferramenta tecnológica, nesses últimos 2, 3 anos para cá, principalmente pós-pandemia, agora, assim, parece que é uma grande parte das médias, grandes empresas, elas aderiram a isso. Isso também é uma tendência? Você acha que isso vai continuar? Olha, é difícil a gente medir tendência, né? Eu acho muito difícil. Mas eu vou te dizer a minha opinião sobre isso. Durante a pandemia, a gente usou essas ferramentas para poder a coisa acontecer. Porque assim, a gente não podia estar junto, né? Não podia fazer uma entrevista frente a frente, né? Muitas vezes, durante todo aquele período, né, que todo mundo ficou em casa. E ao mesmo tempo, teve momentos que a empresa estava precisando contratar, né? Então, a gente usou essas ferramentas. Só que o que eu acho, o que a gente precisa tomar cuidado é justamente para essa coisa da moda virar rotina. E aí a gente tem que tomar um cuidado ainda maior para que a gente não exclua um bom candidato por talvez ele não conseguir fazer um bom vídeo. Né? Era essa a minha próxima assim, pergunta. Porque às vezes a pessoa não tem, de repente, uma... Desinibida, né? Desinibida com a Tem câmera. aquela desenvoltura, né? Vamos falar bem básico, assim. Sei lá, você vai contratar alguém para ser o auxiliar de serviços gerais.
Que é uma função importantíssima. Todas as empresas têm. Para mim, a gente tinha que sempre, né, cuidar dessa mão de obra, porque é uma mão de obra muito importante. Para a gente ter um ambiente não insalubre, para a gente ter um ambiente agradável para trabalhar. Né? Então, assim, essa pessoa precisa saber editar vídeo, saber gravar vídeo, para exercer a atividade dela? Não. Aí você exige que o processo seletivo seja dessa forma. E a pessoa vai mandar com dificuldade. Ou não vai mandar. Ou de repente vai ser excluído naquele processo por não saber fazer. Vai ser tipo um filtro que não tem nada a ver com o processo seletivo daquele profissional. Agora, claro, você vai fazer uma seleção para área de marketing. Pô, o cara minimamente tem que saber fazer um vídeo, editar um vídeo. Né? Uma área de comunicação, como é a área de vocês. Minimamente, vocês têm que saber fazer um vídeo, editar, botar um nomezinho ali. O Mário acabou de fazer isso aqui, eu tava conversando com ele, ele foi fazendo. Fiz uma artezinha pra gente botar aqui. 2 segundos. A gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem. Mas na tua área. É verdade. Então, assim, eu acho que esse é o cuidado que o profissional de RH tem que ter. Né? Então, você vai exigir que a pessoa conheça uma ferramenta para passar num processo seletivo. É verdade. Minimamente naquele filtro inicial. Que não tem nada Seria a ver por um modismo mesmo? Eu acho. Tem muita coisa nessa área, sabe? Eu sempre falo isso, a gente tem os encontros de profissional de RH aqui na cidade, né? E eu sempre falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar ferramenta, forma de fazer de prateleira. Né? A gente tem que adequar a nossa realidade, adequar a realidade da empresa, adequar a realidade daquele candidato, do pré-requisito que aquela vaga exige. Né? Então eu concordo com você, quando tudo passa a ser dessa forma, vou fazer uma videoconferência. Há uma exclusão, né? Exato. Uma exclusão. Aí cadê a diversidade que você tem que ter? Sim. Né? Sim. Então assim, você não está incluindo a pessoa fazendo dessa forma. Muito pelo contrário, Muito às pelo vezes, contrário. Né? E eu vou fazer uma pergunta agora. Quer ver que é a minha pergunta? Toda hora. Vamos ver se a vida é assim. Se for, vou desligar o microfone. Qual é o maior erro que alguém pode cometer ao editar, fazer um currículo? Boa pergunta. O pior de todos, que quando já é excluído, que já bate o olho. Esse já não tem condição. Então, eu não sou a melhor pessoa para te dizer isso. Não, por quê? Porque eu acho assim, tudo tem, sabe, um jeito de você fazer diferente. Por mais que o currículo esteja mal elaborado, você precisa entender quem é aquela pessoa, sabe? Então, assim, o que tá errado? A gente pega isso toda hora, gente. Tem que ter sensibilidade também, Tem que ter sensibilidade. Não é só... Não tem que ser só exatidão ali, né? Exatamente. Eu volto naquela questão da gente não fazer RH de prateleira. Por quê? Se você, né, essa pergunta para alguém que faz RH de prateleira, ele vai dizer um monte de coisa. Tem que ter os dados do contato da pessoa, tem que ter uma coerência na experiência profissional, né? Não precisa ter número de documentos, a escolaridade pode ser só a última que a pessoa tem, né? E às vezes as pessoas colocam desde o jardim da infância até a faculdade. Não precisa. Estudei com a tia Teteia, coloca lá ainda. Então assim, se ele tem faculdade, subentende-se que todo o restante ele já cumpriu. Sim, né? bacana. Mas as pessoas não sabem. E minimiza também, né? E outra, um currículo, sei lá, com 10 páginas, é um currículo que certamente vai ser eliminado, né? Porque pessoal, não precisa. Fica a dica aí pra vocês aí, ó. Não, e vem outra tendência, que hoje em dia a gente não tem mais o currículo de 10 páginas nem pra ver, porque é tudo eletrônico. Você tem que entrar no site da empresa, cadastrar teu currículo. É o pessoal que gosta de currículo Lattes aí. Currículo Lattes, não confundam. Não, então. Mas aí que tá. Depende pra qual área você tá se candidatando. A área acadêmica, você tem que ter o currículo Lattes. É verdade. Tem que ter o cadastro lá, o teu código. Mas aí você vai se candidatar a uma vaga, você só coloca o código do teu currículo Lattes. Ou o link, né? Então a área acadêmica usa muito o currículo Lattes. É até uma obrigação, vamos pensar assim, né? Mas nós, pobres mortais, então assim, a gente precisa ter um currículo objetivo, né? Porque as pessoas que estão fazendo seleção, fazem seleção o tempo todo. Então se der muito trabalho para ler aquilo tudo, ou se tiver muita incoerência, você perde um pouco. Mas assim, para responder, o que não pode faltar? Meio de contato. Senão não
adianta. Mas acontece? Acontece? É isso, eu ia perguntar. Boa pergunta. Coloca tudo Pra você ter uma ali. ideia, teve uma vez que a gente conseguiu fazer contato com o candidato, ele foi fazer entrevista. Aí a gente sempre demora 1 ou 2 dias para dar retorno, né? Uhum. Quando a gente foi dar retorno, não conseguimos mais. Pra você ter ideia, a gente queria tanto o candidato, a gente mandou o telegrama, fomos na casa do cara, Meu no endereço, Deus! e não achamos. Vocês foram na casa da pessoa. E não achamos. Meu Até Deus. hoje a gente não achou mais a pessoa. Aí, ó, perdeu. Então, entende? Perdeu. Se você manda, Gente. outra coisa que acontece muito, as pessoas mudam muito de número, né? De celular. De telefone fixo. É verdade. A maioria não tem mais telefone fixo. Ou fazem um e-mail só porque pediu lá no cadastro um e-mail. Nunca mais abriu o e-mail. Nunca mais acessa e de repente tá lá a resposta que a pessoa. Aí fica difícil. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que colocar um meio de contato que seja Atualizado, né? exatamente atual, que seja aquele meio de contato que de fato a gente vai conseguir falar e tem que ficar ligado, né, gente? Pô, fiz a entrevista. E as empresas, elas estão muito, muito interessadas nas redes sociais. É porque tem sido pedido também, né? Quando você vai fazer um cadastro ali, o link da sua rede social, pessoal, as empresas olham isso, a seleção olha isso, o que você posta, o que você não posta, o que você defende, o que você não defende, se condiz com a política da empresa ou não. Isso é avaliado, muito avaliado. Então, Boa pergunta. Boa pergunta. Isso tudo, gente, para quem tá aí ligadinho que a gente tá falando do Congresso, isso tudo a gente discute lá no Congresso, né? Então a palhinha aqui, bacana. a palhinha. Porque assim, acaba trazendo vários assuntos que a gente vai tratar lá no evento. O que acontece com rede social? Elas são vistas, não por todas as empresas. A empresa que eu trabalho hoje, a gente não tem essa prática na seleção, tá? Mas o que acontece? O que eu acho, assim, todo mundo pode tudo, mas nem tudo convém. Verdade. Né? A gente tem que ter essa... Equilíbrio, né? O que eu sempre falo é o seguinte, por mais que você tenha a sua liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida, mais uma vez, empregado, você representa aquela empresa. A sua imagem está vinculada à empresa, Sim. né? Seja em qualquer função que você ocupe. Verdade. Então, você tem que cuidar para isso, né? Cuidar disso. A pessoa pode fazer o que ela quiser na rede social? Pode. O problema é ela tem que se responsabilizar por isso. Então, ela tem que saber que aquilo ali está sendo visto. Se é uma coisa que ela não quer que veja, não põe na rede social. Simples assim, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho várias redes sociais. Eu tenho a minha rede social profissional, tenho a minha pessoal e tenho a do evento, do congresso, tenho de fotografia, porque eu também fotografo como lazer, né? Bacana. Então, assim, tem coisa que eu quero publicar na minha rede pessoal, eu publico lá, tá fechadinho, só tem lá meus amigos, né? Gente da família. A minha profissional tá separada. Bacana. Entendeu? E aí, porque senão... aí as pessoas falam, não, mas você não é duas pessoas. Acaba sendo, gente, porque você tem coisas então em vai casa. ter um comportamento, né? Entende? Eu quero, sei lá, aparecer de biquíni na minha rede social pessoal. Eu não quero que isso vá pra minha profissional. É um direito que eu tenho. Seria legal, talvez, hoje, tem rede social que é só pra profissional, né? Exato. Hoje. Então, se você não quer ter E eu já vi cada coisa nessa rede social de... Olha, Ananisa. Então. Tem uma rede só profissional. Tem. Rede aí que eu não vou falar porque a gente não tá recebendo jabá pra gente falar o nome dela. Exatamente. Tem uma rede social aí que eu já vi cada coisa ali que as pessoas... Eu falo, essa pessoa tá no... Será que ela tá achando que ela tá no Facebook? Então, exatamente. Então, assim, até isso também as pessoas têm que pensar. Não é você publicou uma coisa aqui, você tem que replicar em todas as redes. Cada rede tem a sua função, né? Então, pro Facebook você coloca uma coisa, pro Instagram você coloca outra, pra outra, né? E eu tô falando aqui, nem tô ganhando nada e tô falando isso. Mas, enfim, então, cada uma tem o seu objetivo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas as empresas olham, respondendo a sua pergunta. Ana, quero te agradecer novamente. O tempo é sempre o nosso inimigo. Passa muito rápido. É tanta coisa, A Ananisa né? ficou... Ela veio aqui, a última vez foi em 25 de outubro de 2021, que a gente tava vendo aqui.
a gente tem que fazer Já uma tem quase série 2 anos. com ela. É. A gente tem que fazer uma Boa série. ideia, boa Porque ideia. é muita gente interessada Sim. nessa área, muita É. gente querendo entrar no mercado de trabalho, muita gente interessada no que pode, o que não pode, É. o que convém, o que não convém, Verdade. o que é interessante. Então, assim, todos esses Importante, pontos né? são Tá. importantíssimos, né? Muita Verdade. gente está olhando, querendo saber mais e mais, mas infelizmente o tempo não ajuda. Então, só para fechar, deixar um recadinho para todo mundo, eu acho que o principal no processo seletivo é você ser você mesmo. Bacana. Né? Então, que o currículo te represente, que a tua rede social te represente, né? Então, assim, se você gosta realmente de tomar uma cerveja, ok, ter uma cerveja na tua rede social, né? O que acontece é que às vezes as pessoas não assumem determinadas coisas. E aí, realmente fica incoerente, né? Verdade. Então, sim, é isso. Seja você mesmo, explique seu currículo, coloque tudo que você tem ali, né? Então, isso ajuda muito. Gente, Bacana. muito obrigada. E para fechar, o vamos convite. colocar aí na tela, por gentileza, para fechar nosso programa, o convite aí do Congresso, né? Que é o Congresso. Congresso, vou pegar a cola aqui, Congresso de RH Petrópolis. Isso aí, Ah lá. gente. Ó, todo mundo convidado. Lá a gente discute vários assuntos como esse. Tem mais de 20 empresas parceiras que vão Bacana. estar lá na Feira de Negócios, tá? Vocês estão convidados. Se Oh, quiserem fazer com certeza, vamos lá fazer podcast lá, vamos, né? vamos lá fazer, vamos fazer uma reportagem. Sim, vamos sim. tá aberto pra vocês. Tá? E você tinha falado que o tema também você vai trabalhar com Inteligência emocional né? é o tema desse ano, justamente vindo um pouco no que você falou aí da saúde emocional, né? Então, assim, é um tema que veio muito com a pandemia, né? Então, isso mudou, né, um pouco, porque... E foi bom, eu acho que é o lado bom, né? Da gente poder dar mais atenção à saúde emocional, né? Verdade. Que é importantíssimo. Cuidar de tudo, né? Tem que cuidar Exatamente, de todas as áreas. né? exatamente. Bacana. Queremos agradecer você, Ana, que veio aqui trazer, contribuir pra gente conhecimento, né? E muito. Foi muito agradável o assunto. E queremos agradecer você que está em casa, que nos acompanhou até o final. Queremos desejar a você uma feliz Páscoa, uma ótima semana e fiquem com Deus até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.